Oi, mulheres virtuosas, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Quando eu começo o vídeo assim mais animada do que os nos outros vídeos, vocês já sabem o assunto que é livros. Vocês sabem que eu amo compartilhar com vocês. Só que hoje eu vou compartilhar livros que mudaram a minha vida e eu precisava vir aqui compartilhar com vocês para mudar a vida de vocês também. Só que eu não vou fazer resenha desses livros. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem aplicar essas leituras na sua vida, no seu dia a dia, mostrando o que de bom eles vão te trazer, sabe? São livros assim excelentes que vale a pena algum momento da sua vida você ler. Então eu espero muito que vocês gostem e bora lá começar esse vídeo. Então o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é Hábitos Atômicos. E a ideia central desse livro é que mudanças pequenas com constância trazem grandes resultados. Então ele preza muito aqui aquele 1%, ser melhor 1% todos os dias. Então, como que eu aplico esse livro aqui na minha vida? Gente, eu fiz muitas marcações, assim, muitas mesmo. Tem até uma paginazinha, uma folhinha, ó, com todos os meus pensamentos e ideias que eu tive através desse livro. E antes de compartilhar com vocês como vocês podem aplicar nessa leitura na vida de vocês, é muito importante quando vocês tiram um tempo para ler livros de desenvolvimento pessoal, de realmente para conhecer, de estudo, você tirar um momento para realmente sentar, pegar uma folha e estudar, e entender aquilo que o autor está querendo dizer, para depois você aplicar na sua vida. De nada adianta você ter tanto conhecimento e não aplicar no seu dia a dia, certo? Então, um exemplo muito claro de como você pode aplicar o conhecimento desse livro, baseado nesse 1% melhor todos os dias. Você quer começar a acordar mais cedo, só que ao invés de você colocar 1 hora mais cedo do teu habitual, você coloca apenas 10 minutos. E aí quando você for já se acostumando, você aumenta, coloca 20 minutos, depois 30 minutos e vai fazendo esse progresso diário. Outra coisa que ele fala nesse livro é você associar hábitos. Então, se você quer criar um novo hábito, você tem que associar a um hábito que já é constante ali na sua rotina. Então, por exemplo, após tomar o seu café da manhã, que é um hábito que você tem todos os dias, você aplica outra coisa. Então, por exemplo, uma oração. É o momento que você vai fazer sua oração, ou então a sua leitura do momento. Então, a ideia aqui não é você querer acrescentar vários hábitos de vez na sua rotina. Não, é você selecionar um único hábito e criar um sistema para ele, para você conseguir desenvolvê-lo no seu dia a dia ali na sua rotina. Esse livro é sensacional, leiam. Eu só não gosto dele que ele tem folhas brancas, mas ele, assim, o conteúdo desse livro é maravilhoso. O próximo livro que realmente mudou a minha vida, que foi o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu li, é Armas da Persuasão. Gente, que livro sensacional! E a ideia central desse livro é que existem princípios psicológicos que influenciam na nossa decisão do dia a dia. Então, é prova social, escassez, autoridade, reciprocidade. Então, ele aborda, baseado nisso que eu falei para vocês, essa razão social, autoridade, escassez, como você convence uma pessoa através dessas armas da persuasão. Então, por exemplo, eu tenho uma doceria e eu quero vender algo para a pessoa. Só que antes de vender, eu vou mostrar o valor que aquilo tem, criando conteúdo nas minhas redes sociais. E não simplesmente colocar a goela abaixo ali para a pessoa comprar, que às vezes acaba nem comprando. Então, eu vou mostrar o valor que o meu produto tem através dos conteúdos. Ou então, por exemplo, você é um profissional da área da nutrição. Você vai mostrar a sua autoridade aonde você for, nas suas redes sociais, em alguma palestra. Você vai mostrar o teu conhecimento, a tua experiência. Gente, leiam esse livro. Ele é sensacional, tem muitos exemplos que você consegue aplicar na sua vida. Eu tô falando por cima, mas eu tô só compartilhando com vocês como vocês conseguem aplicar. E tá vendo como é muito simples de entender o que você consegue aplicar do livro na sua rotina? Prova social, autoridade, tudo isso faz muita diferença e faz você se desenvolver melhor, desenvolver o seu trabalho melhor. Isso aqui é muito mais para trabalho, né? Mas também, se você for uma pessoa física e quer fazer alguma coisa, esse livro também super funciona. O próximo livro simplesmente explodiu a minha mente quando eu li. Que livro sensacional que é O Poder do Subconsciente.
Virtuosas, esse livro, eu não tenho palavras para descrever o quanto ele foi essencial para o meu desenvolvimento pessoal. Assim, foram crenças que eu fui quebrando lendo o livro e entendendo como que funciona a minha mente, o meu subconsciente. E é muito louco pensar nisso, sabe? Então a ideia central desse livro aqui é que o seu subconsciente aceita aquilo que você diz para ele. Então ele deu até um exemplo aqui que eu não vou esquecer. Uma mulher estava doente e quando ela descobriu o diagnóstico dela, assim, ela já suspeitava estar, mas ela estava vivendo tranquilamente, numa boa. Quando ela foi no médico e o médico disse certamente o que ela tinha, ela começou a ficar mais caída, mais cansada, ela não queria mais viver. Porque aquilo entrou no subconsciente dela e ela achou que ela já ia morrer no próximo dia. Ou seja, o subconsciente dela absorveu essa realidade que ela estava criando para a vida dela e ela realmente ficou mais abatida do que ela nem estava. Então aqui ele trabalha muito as afirmações. Tem também afirmações no outro livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. E aqui também tem muitas afirmações, só que são afirmações mais completas, mais complexas, para você ficar repetindo isso antes de dormir, para o seu subconsciente entender aquilo e trazer como realidade para sua vida. Ele também fala muito o cuidado com as suas palavras. Já ouviram aquela frase que palavra tem poder? E realmente tem. Porque quando você começa a falar palavras ruins, palavras pesadas, isso traz para sua vida. E isso é muito ruim para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, não só para nós mesmos, mas para os outros também, porque pode vir triplicado para nossa vida. E ó, esse livro foram 2 folhas, tá? 2 folhas que eu escrevi, que assim, foi um livro realmente sensacional, me deu muitos insights, que é algo que eu aplico muito na minha vida. E eu tenho certeza que se vocês lerem e aplicarem na vida de vocês, vai mudar e muito. Esse próximo livro eu li há um bom tempo atrás, antes mesmo de me interessar sobre desenvolvimento pessoal e querer evoluir na minha vida, que é O Corpo Fala. É um clássico para você que quer entender como o seu corpo se comunica. Porque não é somente com as palavras que a gente se comunica, e essa é a ideia central desse livro. Não é só com palavras que a gente fala, é com o corpo também. E através do corpo a gente pode decifrar o outro. Então aqui tem 3 personagens principais que é baseado em como a pessoa se comporta. Vocês lendo esse livro vai ser bem legal, assim, entenderem como que funciona. Mas, ó, os principais são 3 animais, ó, 3 bichos de estimação que provavelmente vão fazer parte do nosso vocabulário. São esses 3 animais. E ele vai contando quando uma pessoa tá com o ombro caído, olhando pro lado, tá fazendo um gesto diferente, quando recusa, quando aceita. Todos esses movimentos a gente consegue decifrar a pessoa para saber o que ela quer e o que ela não quer. Parece meio complexo? É complexo. Mas quando a gente quer entender a linguagem corporal do outro, é uma ótima opção a gente ler O Corpo Fala. Muda a nossa vida, muda a nossa postura também, o que a gente quer comunicar. Claro que é muito difícil a gente fazer isso de forma consciente, né? A gente fazer esses gestos de forma consciente. Mas a gente entender como que funciona também o outro, o pensamento do outro, é muito interessante e eu acho que vale a pena essa leitura para a gente entender a comunicação não só verbal, mas também, né, física. Esse próximo livro, ele é um pouquinho mais profundo. Foi um livro que eu tinha lido a descrição dele na Amazon e eu achei muito interessante. Porém, quando eu peguei o livro e li, foi um livro tão profundo que eu acho que diferentes momentos da minha vida, se eu ler esse livro, eu vou ter um entendimento diferente, que é a Árvore Generosa. O livro em si fala no sentido do amor. O personagem, ele ama incondicionalmente e ele é capaz de vender tudo pelo amor. Mas eu entendi que não era um amor de casal, de um relacionamento. Na época que eu li, eu senti como se fosse Deus falando comigo, como se fosse Jesus que estivesse aqui, sabe? No sentido que eu tinha tudo
É basicamente assim a história. Eu vou ter que contar porque senão não vai fazer sentido o que eu tô falando pra vocês. Mas é esse menininho aqui que amava muito essa árvore, que é essa árvore generosa. Amava muito. Ela fazia tudo por ele. Então ele tinha ali sombra e água fresca, tinha frutinhas, ele gostava de brincar, ele conseguia brincar porque tinha um balanço ali. Ou seja, aquela árvore deu tudo para ele. Só que quando ele cresceu, ele acabou se interessando por outras coisas. E ele, em troca dessas outras coisas, ele foi destruindo a árvore. Ele foi esquecendo da árvore. E parando para pensar, isso é bem pesado assim. E eu acabei relacionando na época que eu li a Jesus, no sentido que Deus dá tudo pra gente e a gente acaba não retribuindo, sabe? Às vezes sendo egoísta, às vezes a gente reclama só pensando naquilo que a gente não tem, esquecendo de tudo que Deus já deu pra gente. Pelo menos na época que eu li, eu entendi isso na minha leitura. Mas o livro é basicamente uma metáfora sobre o amor incondicional. E eu sinto esse amor incondicional de Jesus por mim. Então, se você leu esse livro ou se você tem vontade de ler, depois volta aqui nos comentários e me conta o que você sentiu com essa leitura. É muito rápida, gente. Eu li em 10 minutos. É um livro muito curtinho. Por quê? Ele não tem textos gigantes. São só partes. Olha isso. É muito curtinho, mas é tão profundo e que me deu... sentir isso no meu coração, sabe? Eu senti que era Jesus falando comigo naquela vez. Talvez se eu ler de novo outra época, eu sinta outra coisa, mas foi isso, do amor incondicional que Jesus tem por mim. Então, se você tá num momento assim difícil da sua vida, onde tá dando tudo errado, onde você tá com dúvidas, leia esse livro. Leia esse livro para ver quais serão os sentimentos que você vai ter ao ler A Árvore Generosa. Então, esses daqui foram os livros que eu indico de olhos fechados para vocês, que vai transformar a vida de vocês. Se vocês aplicarem no dia a dia, no cotidiano, vocês vão ver grandes transformações. E agora eu vou compartilhar 2 livros que eu comprei para eu começar a ler, que eu sei que com certeza, se eu já tivesse lido, eles estariam nessa lista também de livros que mudaram a minha vida. Eu comentei com vocês no vídeo de Study Vlog que eu tava em dúvida ali nos livros que eu gostaria de comprar, porque eu vou voltar a estudar sobre neurociência, sobre comportamento humano, sobre hábitos. E aí eu tava em dúvida de 3 livros, que era Nação Dopamina, Dopamina, era um outro livro também relacionado à dopamina, e tinha o livro Comporte-se. Mas esse Comporte-se é muito caro, eu ainda não quis investir nele, porém talvez tá aí nos próximos planos. Mas eu acabei só comprando Nação Dopamina, que é um assunto assim que eu preciso estudar. Tá até aqui na capa escrito, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. A gente tá... Esse excesso de prazer é no sentido que a gente tá muito nas redes sociais, é muita informação, é muito exagero de tudo. Então eu quero entender, eu quero ler esse livro para entender por que isso está acontecendo. Não sei se eu vou encontrar nesse livro o porquê, mas alguma informação eu vou receber através desse livro. E aí lá na livraria eu não encontrei o outro livro de dopamina, mas eu encontrei esse daqui, que é Microhábitos. Eu já tinha visto esse livro, alguém tinha indicado, mas agora não me recordo. E eu fiquei muito curiosa para ler. Gravei até um vídeo falando de microhábitos que mudam, que transformam nossa vida, que essas pequenas mudanças fazem diferença ali depois no dia a dia. Então eu vou ler esse livro, gostei bastante da ideia desse livro, tem bastante imagens assim, realmente passo a passo, eu acho que vai ser bem completo esse livro, bem explicado mesmo. Tô bem ansiosa, vou começar a ler primeiro Nação Dopamina e depois vou ler Microhábitos e eu compartilho com vocês lá no meu Instagram, então se vocês ainda não me seguem é @byvitoriabona. E eu compartilho o que eu estou achando dessa leitura com vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, virtuosas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês sabem o quanto eu amo compartilhar e falar de livros aqui com vocês. E esses realmente mudaram a minha vida. Foram livros que eu vi transformação, que eu consegui aplicar no meu cotidiano, no meu dia a dia. E eu vi uma grande mudança, sabe? Então, aproveitem essas indicações, coloquem aí na listinha de vocês para vocês irem lendo aos pouquinhos para também ter grandes transformações na vida de vocês. É isso, um super beijo e se no próximo vídeo. Tchau!